gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um Bodycast. Hoje estou aqui com a Renata Freitas, que veio do Brasil. Tava um tempinho aqui dando umas palestras, então resgatei ela um pouquinho pra gente. Ela veio aqui hoje. É a primeira, já se inscreve no canal, já dá aquele like se você quer saber um pouquinho de finanças, um pouquinho como é que empreender, como é que faz para se organizar na parte financeira. Acompanha a gente até o final, tá? Quero agradecer primeiramente a Padoca e a Paulista por estar aí com a gente também acreditando no nosso trabalho. Então vamos lá, obrigada, Rê, foi um prazer ter você aqui hoje. Ai, Tati, obrigada a você pelo convite. Vim aqui dar só uma passadinha, mas tenho certeza que a gente vai agregar muito uma outra aqui. Tô aqui de coração aberto para abrir, para falar para você o que a gente, um pouquinho sobre finanças, organização e ajudar também a galera que está ouvindo. Acho que conhecimento é sempre bom dividir, compartilhar com vocês e muito obrigada pelo convite. De nada, ainda bem que deu tempo, né? Nossa, gente, Falei, último ai, dia, gente, o hein? último dia dela aqui, gente, último dia. Falei, não tem como passar, porque empreender, viver sem finanças, sem ter um controle financeiro, é difícil, né? Não dá, Tati. Acho que o caminho inicial disso, né, o empreendedorismo em si, acho que uma falha muito das pessoas é, principalmente, não separar a pessoa física da jurídica. E o empreendedorismo, ele pede vários pilares. E eu falo que o financeiro, ele é tão importante quanto o emocional, quanto qualquer um pilar. Mas se você não consegue separar, se organizar financeiramente e dizer realmente, não, eu tenho um dinheiro para isso, eu quero começar por isso, eu vou arriscar, eu tenho a minha reserva, eu acho que fica cada vez mais difícil e é lógico que te limita muito ao risco, né? Porque se eu não tenho dinheiro, eu não sei o que fazer com aquilo, eu não sei como colocar, eu acho que cada vez mais você fica limitada e não toma os riscos certos que o empreendedorismo em si, ele te pede. Ou também tem aquelas pessoas que pensam assim, né? Que eu acho que não tem um certo ou errado na parte financeira, né? Você tem que ir. Acho que tem uma estrutura, você vai explicar um pouquinho melhor pra gente, mas acho que não tem um certo e errado, porque assim, tem pessoas que falam assim, eu vou esperar ter X pra começar. E não quer começar pequena, às vezes não quer começar em casa, não quer começar, porque assim, esse canal é muito para empreendedores, né? Então, a gente tem pessoas que já começam em casa e colocam as caras ali, vai, e tem pessoas que falam, não, eu quero juntar dinheiro, eu quero fazer uma estrutura top para começar. Qual que você acha, assim, que, não tendo uma regra, mas que é primordial? A pessoa que, tipo assim, não, eu vou investir, eu quero ter o meu negócio, eu quero abrir meu negócio, eu vou guardar um dinheiro, ou começa com o que tem e vai? Então, Ei, antes de você começar, dá uma ajeitada no cabelo, ele tá na frente do. Ele tá escondendo seu rosto. porra, tava no flow. Gente, eu tinha esquecido completamente que vocês Não é? estavam aqui. É isso, vai, esquece nós, Completamente. O susto que eu levei. Falei, eu tô no podcast, eu não tava nem sabendo. Não pode eu perguntar de novo, porque eu não lembro que eu perguntei. Não, mas é só porque quando colocava naquele ângulo, o cabelo tava escondendo seu rosto. Ai, que susto, Maria. Não tem nada, você quer. É isso que nós queremos, voltem pra esse flow aí. Ai, caraca. Se é melhor investir, Não, guardar. eu sei onde tá, pode ficar tranquilo. Tá bom assim, Marião? Deixa eu ver, calma, animar. Pode ir. Que nem uma ema. Só franjona. Então, Tati, eu vou falar um pouquinho como que eu fiz essa transição, né? Que eu saí ali do meio, né, do corporativo, entre aspas, e fui ali para o empreendedorismo. Só rapidinho contando um pedacinho da minha história aqui, eu mudei para Dublin em 2016, e a minha ideia realmente inicial não era ficar em Dublin, a minha ideia inicial era vir como turista, ficar 3 meses e depois... Como turista mesmo, não como estudante. Não, como estudante. A minha ideia era sair do Brasil, ficar 3 meses aqui na Irlanda, né? Então, eu juntei dinheiro durante 2015 inteiro para eu ficar 3 meses exatos aqui como turista na Irlanda e depois eu voltaria para o Brasil tranquilamente. Então, o que aconteceu nesse meio tempo, né? Eu cheguei aqui e na minha primeira viagem eu já disse que eu não iria mais voltar para o Brasil. Então, logo na minha primeira viagem para Amsterdã, eu já falei assim, não vou. E aí, como que a gente faz dinheiro, né? Como que a gente consegue dinheiro suficiente para pagar um curso, dinheiro suficiente para você se manter. Tenho certeza que se eu for conversar com cada pessoa que está ouvindo aqui, vai ter uma história individual para contar. E a minha foi exatamente essa. Quando eu decidi renovar, eu tinha exatamente o dinheiro para 2 meses para me sustentar aqui na Irlanda. Então, esses 2 meses era o dinheiro que eu tinha e tempo necessário para eu conseguir mais grana, para eu ficar mais tempo. Então, eu utilizei muita oportunidade, assim, na minha vida. Eu falo que as oportunidades, muitas pessoas falam, as oportunidades aparecem. Mas eu sou muito daquela que
você coloca, né, os pés e deixa que Deus coloque o chão. Então, não adianta a gente querer que as oportunidades apareçam se a gente não faz por onde. Então, eu passei aqueles 3 meses decidindo renovar. Então, eu renovei e peguei o meu primeiro curso como... Eu não sei se hoje a gente consegue mais fazer isso, realmente eu tô por fora das regras, mas eu fiquei 3 Isso foi meses... 2016, né, que você tava aqui. Lembrando que isso foi em 2016, então eu realmente não sei as regras hoje. Mas eu fiquei 3 meses, daí eu renovei e peguei o meu primeiro curso. Então eu renovei a primeira vez, a segunda vez. Quando foi em 2018, eu passei, né, por um período assim de depressão muito ruim, foi bem tenso, eu tava bem feliz, não sabia o que eu fazia, o que eu não fazia, assim, da minha vida. Então foi um período assim de 3 meses ali que realmente, assim, eu falo que eu cresci muito nesse tempo. Então, Renata, e aonde que você fez essa transação? Essa transição? Renata, onde você fez essa transição? Foi justamente no período em que eu comecei a estudar demais, eu saí do centro da cidade, fui para Bray, ali comecei a morar ali perto de Bray para me afastar mesmo do centro, para aprender inglês, fazer tudo que eu tinha que fazer e ganhar dinheiro, porque eu fui viver como live-in, né? Eu fui viver com a família. Então, quando eu cheguei lá, que eu tive realmente a depressão. E aí, ali dentro, porque, poxa, você tá com uma família que não é sua, amigos que você não tinha perto, eu não tinha como ficar vindo pro centro mais, porque era muito longe. Então, quando eu cheguei ali, eu realmente eu vi a parte ruim da vida, né? E quando eu comecei a ler muito, entender sobre educação financeira, eu falei, opa, peraí, educação financeira já fazia parte da minha vida no passado e hoje eu vejo que, lógico, hoje, lá em 2018, né? Eu via que eu já tinha aquilo ali perto de mim, próximo a mim, e eu não usava aquilo ali. E aí foi quando eu comecei a estudar muito. Nem no Brasil, antes você não atuava na área de finanças, Eu nem não nada. atuava, Tati. Você trabalhava com o quê no Brasil? Lá no Brasil, quando eu saí de lá, eu trabalhava numa concessionária. Então, quando eu saí de lá, que eu juntei dinheiro para vir, eu nunca tive acesso a finanças. Não investia, nada? Nadinha, não tinha acesso nenhum. E o mais engraçado é que, assim, ó, quando a minha mãe, ela se tinha as dívidas dela lá, quem organizava a vida da minha mãe era eu. Era você. E eu não sabia que naquela época eu tinha esse tipo de conhecimento. Porque, realmente, naquela época a gente não tinha esse acesso, né? Hoje que tá tendo muita informação, que eu falo que informação é totalmente diferente de conhecimento, né? A informação você vai ter ali, você vai ficar lotada de coisa, de informação, informação, informação. E se você conseguir filtrar aquilo ali, que você vai transformar aquilo ali em conhecimento. E na época eu não tinha, mas eu ajudava minha família inteira e não sabia. Então, tudo que tinha na minha vida, eu sempre fui muito regradinha. Então, eu queria comprar uma calça, como que eu faço para comprar aquela calça? Então, para mim era muito fácil. E eu descobri essa facilidade em 2018. Então, quando aconteceu em 2018 essa virada de chave, que eu fui para o interior e larguei um pouco do centro de Dublin, que eu comecei a trabalhar, eu falei assim, meu Deus, eu comecei a trabalhar lá cuidando das crianças, né, porque eu era babá, e eu tinha muito tempo para estudar. Porque eu estava dentro da casa da família. Então, eu estudei, eu fiz mais de 12 cursos sobre finanças, bolsa de valores, investimento, peguei vários certificados e aí eu me senti forte e confiante. Minha primeira virada de chave foi quando eu vi um vídeo que falava que se a gente que a diferença entre metas e sonhos, se você souber entender a diferença entre os dois, você literalmente consegue voar. E naquele momento eu entendi que eu tinha muitos sonhos. Falei, meu Deus, eu tenho um monte de sonho, e eu não consigo tirar nada do papel. E aí eu decidi sair da casa da família, voltei pro centro, falei, agora eu vou abrir minha empresa, agora eu vou começar. Então, aí vem a pergunta que você me fez, né? Como que foi isso, né? O que você acha? De janeiro de 2019 até setembro de 2019, eu fiquei em 2 empregos o tempo todo. Então, eu fiquei ainda Guardando assim... dinheiro pra montar seu montar negócio. o meu negócio. Então, eu fiquei como cleaner, fiquei como babá esse tempo todo, fazendo, né, dinheiro, dinheiro para conseguir. Mas no meio do ano, eu já estava com o número de clientes, né? Porque como que começou tudo? Eu tive uma ideia de abrir um grupo de WhatsApp. Na época, eu não sei também se ainda existe um grupo, né, no Facebook chamado Calcinhas. Tem ainda, né? Então, eu coloquei lá no Calcinhas que eu iria ensinar sobre investimentos. E aí, realmente, o primeiro grupo, ele veio, as meninas vieram, me pediram ajuda. Quando veio o segundo grupo, eu já estava pegando a Europa inteira.
Que legal. né? Eu já estava assim, bem Que é o do cheio. de Zero Investidora. Que é o de Zero Investidor. Na época não era de Zero Investidor, Era outro nome? era de Zero Investidor. E aí eu mudei para intercambista, enfim, eu tive muitos erros na trajetória, mas eu consegui um valor suficiente para eu conseguir me manter. E aí, dia 1º de setembro de 2019, eu nunca mais vou esquecer essa data, eu larguei todos os trabalhos que eu tinha e comecei a me dedicar 100% para o meu negócio. Então, assim, vai ter gente que vai simplesmente largar tudo e vai meter as caras. E tem gente que ainda vai ficar nessa, poxa, eu vou ter que juntar, não vou. Eu vejo que por mais que eu seja muito arrojada nos meus investimentos, quando eu fiz essa transição, eu fiz literalmente muito pensando em todos os passos ali que eu ia fazer. É claro que eu tive a coragem de ir embora, De sabe? enfrentar, né? Porque Vamos também enfrentar. não adianta só ficar querendo, pensando e ter o dinheiro no bolso, né? Tati, não adianta. E eu vejo muito isso. As pessoas, elas ainda têm muito medo. Só que o medo delas vai literalmente muito além do que elas acham que sentem. Porque você cria monstros na sua cabeça que não existem. Aqueles monstros ali, eles são monstros do seu passado, que você vive no seu presente, para eliminar o seu futuro. Ponto. É isso. Você trabalha muito com isso hoje, você faz mentorias, não é? Tati, eu trabalho demais com isso, porque eu acredito que desde o início, quando todas as minhas clientes, mentoradas, alunas, que tiveram a virada de chave, tiveram através de pensamentos que foi a virada, eu falo que é a virada de chave, né? É aquela virada que faz você sair ali daquele ponto de medo que você tá, da procrastinação, para você ir pro seu ponto de ação. Então, se você tem essa virada de chave ali, é onde as coisas acontecem. Para mim, aconteceu assim. Desde o dia 1º de setembro de 2019, que eu trabalho por conta própria. Então, assim, naquela época, lógico, eu ainda estava em Dublin, ainda não sabia se queria minha empresa no Brasil ou na Irlanda. Então, eu fiquei E ali cresceu só... bastante aqui esse projeto na época, eu conheci esse projeto. Na época explodiu. Eu fui pioneira, né? Não existia ninguém, ainda na época ainda ninguém falava sobre isso. Então, eu literalmente fui pioneira tanto em eventos quanto no assunto. Na parte financeira. Então, eu acabei gerando uma grande autoridade ali, né, em 2019. E aí que eu falo, é uma ideia que surgiu, que a gente elimina os medos e aí a gente dá o passo para fazer acontecer. Então, até que ponto da sua vida um risco que você tomar vai ser maior ou melhor do que você ficar na inércia ali na procrastinação. Então, é o que eu falo. Você tem que o quê? Ver o tamanho do risco para você dar o próximo passo. Tem reserva? Você vai conseguir ficar ali um tempo com aquele dinheiro para você conseguir fazer mais dinheiro? Então, eu falo muito isso para as minhas clientes, né, para as minhas mentoradas. O quanto daquilo ali você quer muito. E eu nem falo, a gente está falando bastante sobre empreendedorismo, né, separação, mas eu também falo muito para as pessoas nas finanças pessoais, né? individual mesmo. Porque às vezes você quer dar um próximo passo e você não dá justamente porque você tá ali presa, tá com aquele medo de ver o que tem ali do outro lado da parede. E às vezes o que tá do outro lado ali, o monstro é bem menor do que o que tá do seu lado, mas você não percebe, sabe? Então eu acho que, qual que dos dois lados ali, você largar tudo e meter a bronca e fazer, ou você analisar ali os riscos? Eu acho que vai muito da pessoa, porque eu analisei e eu agi, por isso aconteceu. E você trabalha a mentoria, assim, com que você trabalha com as pessoas, o que mais que elas falam? É o medo de investir mesmo? Ou, tipo, quais que os maiores sabotadores que as pessoas vê que te passam nas mentorias, tipo, para você investir ou ter seu próprio negócio? Porque, assim, você tem um trabalho, porque assim, a gente empreende, a gente vê o quanto é difícil, né? Porque quando você trabalha, você tem seu salário ali no mês. Então, se você trabalhou direito, se você não trabalhou, se você não se for, você tem seu salário no final do mês. Agora, quando você empreende, você tem... É você, né? Se você não correr atrás, se você não for o dinheiro, não vai entrar. E as contas vão continuar. Então, quando eu fiz isso, quando eu saí do meu trabalho para poder investir na minha empresa, eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou ou não vou? Eu invisto ou não vou? Eu sigo ou não vou? Eu fico onde eu tô, sabe? Tipo, eu fiquei com muito medo. Mas eu também foi assim, eu falei, eu quero isso, eu vou atrás. Eu falei, se não der certo, eu volto e arrumo outro emprego. Mas eu acho que muitas pessoas ainda têm medo de sair do emprego, ou porque não investiu, não tem uma reserva, né? Que se acontecer alguma coisa, porque comecinho é muito difícil. Quando eu comecei para vender um produto, eu falei, gente, eu não vendo uma semana assim, eu batia em lugares, e não vendia um produto. Eu falei, que merda que eu fiz, né?
Eu falei assim, E a gente acha que tudo tá dando errado ali, né? É falei, eu acho que eu vou voltar para trabalhar, eu vou entregar currículo de novo, eu vou trabalhar porque não é fácil. porque tudo dá errado pra depois dar certo, tá, gente? Isso, todo mundo que estiver ouvindo aí, literalmente, tudo vai dar errado pra depois dar certo. Não tem como você começar a achar que, eu vou começar e vai bombar. Você tem que trabalhar com meio a meio, sabe? É lógico que dentro da gente a gente quer que dê certo. Mas se der errado, quais são até que ponto que aquele risco ali, se der errado, você consegue Até onde eu assumir? posso ir, né? Até onde eu posso chegar, né? Exato. Eu, assim, aí muitas pessoas que estão ouvindo podem falar, mas você não falou que logo no primeiro grupo você já bombou? Eu já bombei porque eu tive uma ideia muito boa, que na época gerou muita, né, a repercussão foi muito alta. Mas vamos olhar aí um ano atrás, 2018, eu tava passando por uma depressão, né? 2018 eu tava infeliz, sem saber se eu voltava pro Brasil ou se eu ficava. Então, assim, deu errado para depois dar certo. Isso aconteceu na minha vida. Só que eu acho o seguinte, as pessoas, ainda assim, entrando em sabotadores, existem inúmeros sabotadores, mas eu acho que a procrastinação, justamente por esse... Porque, veja só, imagina a sua vida hoje. Você acha que você nasceu no ano que você nasceu. Só que você veio de corpo ali, né? Você foi gerada ali. Só que você tem medos, frustrações, ambições da sua mãe, do seu pai. Então você cresce numa família, você tem uma estrutura completamente diferente da estrutura que você se vê hoje. Então veja só, se você tá ali com a sua mãe pensando, poxa, a minha mãe vem de uma família dela que ela não chegou aonde eu quero chegar no futuro. Eu tenho toda a minha mãe dentro de mim, né? Da minha mãe, do meu pai. Então, se eu der continuidade, qual que é o caminho que eu vou chegar? É só você parar pra pensar nisso. Os seus maiores sabotadores estão nesse caminho. Por quê? Poxa, e se der errado? E a frustração de você levar não? Tava falando com você aqui antes da gente começar, né? O podcast, a gravação. Poxa, quantos nãos eu já levei na vida para ter um sim? As pessoas acham que o sim é normal, o sim nunca vai ser normal. O não, ele é normal. Então, se você é vendedor e você prospecta 10 clientes, você vai ter um sim para 9 não. E tá tudo bem. Por quê? Porque a vida, ela é assim. E as pessoas, elas têm muito medo, porque elas vão em busca do sim para não se frustrar. Quando você começa a ver que é normal você levar não, a sua vida simplesmente ela vai assim. Então, eu acho que quebrando essa parede do medo, tô falando por mim, quantas vezes eu tive crises e mais crises de ansiedade, porque eu não sabia o que me esperava no Brasil. Hoje eu sou a pessoa mais realizada do mundo. Assim, eu falo do mundo porque eu tô numa fase, assim, absurda. O que é riqueza pra você? As pessoas perguntam, né? O que é ser rico pra você? O que é ser rica pra você? Poxa, ser rico pra mim é ter dinheiro, ok. O que é ser rico pra mim, Renata? Liberdade geográfica e liberdade financeira, ponto final. Hoje, estou passando 15 dias aqui em Dublin. Estou voltando para o Brasil. Vou ficar um tempo no Brasil. Se amanhã ou depois eu quiser passar 2 meses na Espanha, eu vou para a Espanha. Ir. Liberdade geográfica, liberdade financeira. Cheguei já no meu primeiro milhão? Ainda não. Para muitas pessoas, riqueza é chegar no primeiro milhão. Dinheiro, para mim, não significa dinheiro, papel, moeda. Eu também não vejo, tipo assim, ganhar 10 mil por mês, ter... Eu não vejo assim também, eu penso a mesma coisa. Não, para mim, o dinheiro ali, ele quer dizer o quê? A liberdade de eu pegar e ir ali e comprar essa água a hora que eu quiser. Eu poder comprar o que eu quiser, sem perguntar qual é o valor. Entendeu? Tipo assim, comprei. Eu me planejei, estou aqui, fiz a minha viagem para a Europa, né, fiz o evento que eu tive que fazer, transformei a vida das pessoas que Deus quis que eu transformasse, atingi as pessoas que Deus colocou para eu atingir, e agora fiz a minha parte, agora eu tô indo para voltar pro Brasil. Voltei para lá, cheguei lá, trabalhei e tal. Onde que eu quero chegar? Onde que eu quero ir da próxima vez? Eu quero ir para Portugal. Então vão para Portugal. Então, eu acho que a partir do momento que as pessoas, empreendedoras, pessoas físicas, independentes, começar a separar realmente o dinheiro, papel, moeda, do que realmente importa, que é aquela riqueza interna, aí as coisas começam a fluir. E eu vejo muito como poder de decisão. Se você é empreendedor e você é dono do seu próprio negócio, você tem poder de decisão. Você vai ter que decidir. E às vezes muitas pessoas ainda não têm perfil para isso, né? Eu quero decidir, eu vou fazer acontecer. Mas e aí? Será que realmente, se eu ainda não tenho perfil para isso, como que eu vou treinar para ter?
Eu não tinha. Todo mundo fala, Renato, mas você tem o dom da comunicação. Não, eu treinei para ter uma Você boa foi adquirindo, comunicação né? ao longo do tempo. Entendeu? Quando a galera nem pensava em ir para os stories, fazer stories, eu já fazia stories. Então, eu acho que assim. Eu acho que o treino e você entrar em campo, pô, você tá lá no estádio, né? Você tá lá vendo o jogo. Você da arquibancada e você ali do meio do campo é completamente diferente. Ou você entra em campo para fazer o negócio acontecer, ou então você vai ficar ali para sempre sendo, né, o espectador ali da sua vida. É que nem Então, comparar com a academia, né? Se você não vai todo dia pra academia treinar, você não vai ter teu corpo que você quer depois. exatamente, tá? Você não vai treinar um dia no mês e falar, ai, por que eu não tenho o corpo que eu quero? Continuo Exatamente. com as minhas gordurinhas. Porque é um treino, é algo que é diário. Você vai construindo aos poucos. Eu também, eu gravar stories, imagina, nunca. Hoje eu já tô aqui no podcast, gente. Eu não gravava stories. Eu falava assim, gente, eu tenho uma empresa, eu preciso vender meu produto e eu não queria aparecer. Com vergonha. Não gravava, demorou. Foi tipo assim, falei, não, eu vou começar. E hoje eu tô gravando podcast. Olha Só, isso. isso é uma evolução, né, Eu falei, Tati? gente, E aí, se você volta pra sua vida, você mesmo, se eu perguntar pra você aqui, ô Tati, mas e aí? O que te fez ter a virada de chave e ter ido pra gravação dos stories e hoje chegar a um podcast? Com certeza vai ter algum momento ali que você teve uma virada de chave e falou, eu tenho que ir. Você tem que ir por quê? Esse é o motivo. E eu vejo finanças muito por isso, sabe? Às vezes a galera não quer se organizar, não quer se planejar, não quer guardar. Pô, você quer ver um erro, assim, muito grande? As pessoas, elas têm disciplina para pagar boletos, as pessoas têm disciplina para pagar cartões, as pessoas têm disciplina para pagar coisas de outras pessoas, o aluguel, por exemplo, né? Se você não paga aluguel, você não... você já separa, Você, né? não, você já separa, porque você cria uma obrigação com aquilo ali. E aí eu pergunto, por que você não tem obrigação? Por que você não pega a disciplina para você e guarda o seu valor ali por mês? Finge que é um boleto, né? Finge que é um boleto. Esse aqui é o valor do meu boleto, mas não é um boleto, você está Exatamente, guardando. Tati. Mas eu acho que é muita falta de coerência. Às vezes as pessoas querem muito ser ricas e elas não fazem o caminho para chegar até lá. E aí eu acho que o erro tá aí, a falta de coerência, sabotadores e tudo isso tá aí nesse caminho. Porque você imagina a sua linha do tempo, né? Se você tem uma linha do tempo de hoje, né? Que a gente está aqui conversando, e você quer estar em algum lugar daqui a 5 anos, o que está te faltando traçar ali para você conseguir chegar no seu destino final? É o que eu falo, é o meu tripé, né? Que eu falo que é literalmente o tripé. Direção, foco e disciplina. Eu tenho direcionamento, eu sei onde eu quero chegar em 1 milhão por mês, eu quero chegar em 1 milhão de patrimônio. Pois se eu tenho 1 milhão, é foco e disciplina. Quanto que eu tenho que guardar por mês, quanto que eu tenho que gastar, só que racionalmente, isso é muito fácil. Porque aqui a gente tá falando aqui, eu tenho certeza que quem tá ouvindo vai falar, né? Ah, mas é muito fácil para você falar. É. Mas racionalmente é isso. E por que o emocional não consegue? Por conta das crenças. As crenças vão acabando com você, vão te deixando cada vez mais moída, cada vez menor, e elas vão crescendo. A gente sempre coloca coisas, né? Ah, mas eu tenho. Como que eu vou guardar dinheiro se eu preciso pagar isso? Ah, mas eu tenho que pagar isso. Ah, mas eu tenho que fazer isso. Né? Tipo, você não quer abrir a mão, porque tipo, a gente não ganha o suficiente pra fazer tudo que a gente quer ali e ainda guardar. Alguma coisa tem que ser, né, disciplina. Falar, não, eu não gostava, eu não guardava dinheiro nenhum no Brasil, Rê. Não, eu ganhava bem. E tipo, falei, gente, pra onde vai meu dinheiro? Sabe quando você para pra pensar assim e fala, o que eu tô fazendo da minha vida? Tanto é que pra vir fazer intercâmbio pra cá, eu peguei fundo de garantia, o que eu tinha no banco, o que eu tinha de reserva, eu peguei pra vir. Porque eu não tinha um dinheiro guardado, não tinha uma reserva. Hoje, eu já aprendi, sabe? Eu já mudei um pouco. Depois que comecei a empreender, que eu fui começar a aprender. A separar isso aqui pra empresa, isso aqui pra mim, isso aqui pra não sei o que lá. É porque se você não alimentar a sua empresa vai falir. Então, E se eu não ter uma reserva, eu como empresa, eu não vou ter dinheiro nenhum, porque eu dependo, né, de mim para trabalhar. Eu não tenho um salário hoje. Então, só é minha empresa. Então, se eu não tiver uma renda, como é que eu vou sobreviver? Além do marido pagar as contas, né? Adoro essa parte, hein, gente? Além do marido ajudar, Vamos como é que ajudar, vai? né, Tati? A gente merece, né, Tati? Ah, A gente merece. merece, né? Porque não é fácil fazer a unha todo Não, mês, fazer a gente cabelo. Tem que ter um... Recebam, um- mulheres, podem receber, Gente, entendeu? chama o maridão aí, chama o marido pro marido tá ouvindo. Porque o marido também tem que ajudar a investir. É um investimento. Não quer mulher bonita? Então investe. Lógico, Não é? lógico. A gente tem que saber receber também. Vou apanhar em Acho casa que- hoje.
Eu acho que a gente tem que aprender a receber também. Às vezes a gente não recebe tanto. Tem esse medo, né? Porque a gente tem que ser Também. independente. A gente tem que ser independente e tal, mas aí fica com esse medo de receber as coisas, sabe? Eu acho que tem que rolar isso também. Você falou uma parte, Tati, que é muito interessante. Você falou assim, quando eu saí do Brasil, eu tive que juntar, tive que fazer acontecer. E essa é a realidade do Brasil hoje. Porque você que está dos dois, nós que estamos dos dois lados, que nós conhecemos a realidade do Brasil e a realidade da Europa, que no caso da Irlanda, né? Porque eu morei aqui 4 anos, a gente sabe muito bem que realmente o poder aquisitivo aqui é muito maior do que no Brasil. Então as pessoas elas precisam se dedicar muito mais para conseguir fazer. E você falou uma parte que eu achei bem interessante. Você falou assim, às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas. E eu sempre falo que existe assim fases de abrir mão e de ganhar mais. Porque eu acredito muito em energia. Então, aonde você foca, expande. Se você focar muito na economia, você vai ficar com aquele teto salarial e você nunca mais vai sair daquele teto ali. Eu ganho 2.000, eu tenho que economizar 500 euros por mês, vou ficar naquele teto ali. Quando você desfoca disso e você foca em ganhar mais, fazer renda extra, crescer, expandir, você não precisa abrir mão das coisas que você gosta. Então, olha só como que é legal isso. Se você antes tá ali, tô trabalhando, tô economizando ali 200, 300, 400 reais ou euros por mês, independente. Poxa, eu tô ali, tô indo, né? Tô no fluxo. Cara, não quero abrir mão das minhas coisas, não quero abrir mão das minhas roupas, dos meus sapatos. Tem problema? Não. Você tem que viver a sua vida, você tem que dar o melhor do que é pra você. Então, se pra você é importante você viver bem, ter uma vida boa, comprar coisas, só vai. Só que aí você vai ter que ganhar mais. E aí é onde a sua virada de chave acontece. Eu já estive na fase da economia, hoje eu estou naquela fase realmente de se eu quero algo, eu vou trabalhar, eu vou construir, eu vou ganhar ter, né? mais e eu vou ter. E nunca ter só uma fonte de renda, né? Eu acho importante falar isso. Porque quando você tem uma fonte só de renda, se acontece alguma coisa ali, você vai perder aquela fonte de renda, você vai perder o dinheiro. Quando você tem várias fontes de renda, você está recebendo de vários lugares. Então, e para quem tá na Irlanda, eu acho que a gente ainda assim tem muito essa crença de, poxa, eu vou chegar lá, vai ser difícil, eu vou ter que lutar, vou ter que fazer, vou ter que acontecer. Sim, você vai ter que trabalhar, mas se você aprender, se você trabalhar com inteligência, o intercâmbio, o seu tempo aqui, o seu empreendedorismo, ele vai ficar muito mais fácil. Eu tenho cliente, Tati, a Pamela, ela estava até no evento e assim, eu sempre dou o exemplo dela. Pamela começou comigo novinha, ela foi uma das minhas primeiras clientes lá atrás. Pamela fazia palha italiana. E ela tinha uma crença de que ela não ia conseguir juntar dinheiro da faculdade. Tinha os pais no Brasil para ajudar. Daí eu falei assim, a gente vai cortar os seus pais agora. Você não tem mais seus pais. Você vai ter que se virar aqui dentro da Irlanda sozinha. E aí ela começou a vender palha italiana. A gente conseguiu lugares para ela colocar as palhas. Hoje, a faculdade dela do ano que vem, de setembro, ela já juntou. Ela já pagou o ano de 2023. Ou seja, ela deu esse depoimento lá no dia do evento. Pra mim, isso é muito gratificante. Você vê só, começou com palha, e aí tá ali como babá, foi pra um restaurante, enfim, não sei onde ela tá trabalhando hoje, e já tá com a faculdade do ano que vem paga. Por quê? Porque bateu a meta primeiro. Porque deixou daquele sonho de faculdade, transformou aquele meta e fez acontecer. O empreendedorismo é assim. Aonde você quer chegar, o que é que você quer fazer, junta dinheiro e vai lá e faz. Pra mim, eu não consigo ver diferença pra isso, sabe? Eu acho que realmente o que tá faltando um pouco das pessoas é realmente o foco e a disciplina de manter realmente o que tem que ser feito. Lógico, cuidando do lado emocional. Porque ninguém tá falando que é fácil, De né? jeito Ninguém tá nenhum. falando que é fácil. Acho que basta você acreditar, ter força de vontade e seguir, né? Porque tudo que a gente quer, a gente consegue. Se realmente for nosso objetivo, se a gente colocar força naquilo, a gente faz acontecer, né? Eu acho bem interessante isso. E eu gosto de falar muito assim também. O não a gente sempre tem, né? Que nem você tava falando que a gente tá... As pessoas não gostam de ouvir o não, né? Você tá esperando um sim, um sim, um sim. Mas o sim é mais difícil ouvir do que o não, né? Fala, gente, o não a gente sempre tem. Se tu não perguntar, vai ficar no não do mesmo jeito. Então vai, pergunta, investe, tenta. Tenta buscar o sim, né? Eu acho... Ir pra jogo.
Porque não adianta você falar assim, eu queria, mas será que dá? Não sei o que lá, será que eu vou conseguir? Eu nunca guardei dinheiro, eu nunca pensei que eu fosse estar na Europa. E, tipo assim, as coisas vão acontecendo. E pegar oportunidades, né? Hoje eu tenho 2 empresas, então, tipo assim, se eu falasse, eu pensei isso lá atrás? Não, nunca pensei. Nunca pensei em guardar, nunca pensei em investir, nunca nada disso. E essa parte de investir, assim, você aconselha qual tipo de investimento? Agora falando um pouquinho de investimento em si, que é o teu foco, parte financeira. O que você aconselha, assim, as pessoas... Para quem quer começar, né? Você acha que em poupança, no Brasil eu não sei qual que tá valendo mais, porque aqui acho que não tem muitas opções, tem? Eu não sei. Vamos saber Aqui. agora. Eu trabalhei um pouquinho com a parte de investimentos aqui na Irlanda, né? Lá atrás, 2019. E aí, realmente, aqui é muito complicado de você ter investimentos bons. Não tem, realmente, literalmente, assim, se você quiser Porque investimentos o bons, você Brasil vai tem ter que. opções em banco, né? Gente, Eu o só Brasil tem conheço. vários. Agora aqui Eu não. amo o Brasil. Calma que tá voltando A amanhã. Irlanda também, gente, eu amo azuis, é uma divisão, assim, Tati. Só que é o que eu falo pra galera aqui, vamos focar, vamos dividir, assim, os tipos de investimento. Por exemplo, reserva de emergência. Se a gente for falar sobre reserva de emergência, né, vamos falar aqui na Irlanda, Quanto você né? aconselha ter? O que é uma reserva de emergência, pra quem, né, quem não sabe? Ótima, isso aí, vamos falar o que que é, que eu acho que tem muita gente que pode ser que não saiba, né? Sim. E aí, vale lembrar também que pessoas físicas e jurídicas são duas pessoas diferentes, né? Reserva de emergência é um dinheiro que você tem que ter guardado hoje para suprir no mínimo 6 meses do seu custo de vida. Eu não sabia que era 6 meses. São 6 meses no mínimo. E sabe o que é legal, Tati? Na época que estourou a pandemia, eu já estava com algumas clientes, eu já trabalhava como consultora financeira. E o legal é que quando estourou a pandemia, essas minhas clientes, elas não queriam juntar dinheiro na época. Renata, eu não preciso de reserva, Renata, eu não preciso disso. Quando a pandemia estourou, elas estavam com caixa. Elas estavam com cash, elas já estavam com dinheiro. E o que que aconteceu? Elas conseguiram Virou emergência. até o governo começar a ajudar. Elas estavam com dinheiro naquela época. E eu falo isso pra todo mundo. Ninguém sabe o dia do amanhã. E sabe o que que é legal? As pessoas falam muito, mas um imprevisto aconteceu. O imprevisto, ele pode ser previsto. Só que as pessoas não param pra pensar nisso. Você já tem a reserva? Pra você não vai ser Acabou. imprevisto, né? Acabou, Tati. Você quer ver, vamos supor, eu tô aqui andando, eu estou aqui, a gente tá aqui em gravação. Se eu sair ali na rua, eu sou um ser humano, então eu posso acontecer alguma coisa comigo, pode acontecer algum acidente, pode acontecer o que for. Se eu tenho uma reserva de emergência pra mim, eu já tiro o imprevisto e aquilo ali se torna previsto. Você quer ver uma outra coisa? Quem tem carro? Você concorda comigo que o carro, se ele tá andando, ele pode A furar qualquer pneu, momento, né? você vai precisar de combustível, você vai precisar de manutenção, de seguro. E as pessoas, elas desfocam disso. Parece que o imediatismo de eu quero aquilo ali pra mim e eu não quero saber, e é pronto, é aquilo ali pronto, não vou pensar nas consequências. Eu acho que fazem as pessoas estarem um pouco cegas. Então, poxa, se eu tenho uma reserva de emergência, eu fico tranquila. Eu posso tomar decisões. Aí eu volto no que eu sempre falo, poder de decisão. Você tem o poder de decisão sobre tudo se você tem dinheiro. Entende? Então, se eu tenho um carro, eu preciso ter uma reserva de emergência para o carro. Se eu sou uma pessoa, eu preciso ter uma reserva de emergência para mim. Se eu sou uma empresa, eu preciso ter uma reserva de emergência para a empresa. Então, eu sempre falo que 6 meses seria o ideal. Eu gosto muito de trabalhar entre 6 a 1 ano. Só que, realmente, às vezes é difícil você juntar um ano. Então, vamos trabalhar Mas pra ali quem em não tem 6 meses. o hábito de guardar essa reserva, né? Essa questão de hábito, eu acho ela, assim, bem interessante em falar. Por quê? Renata, eu só tenho 50 euros para guardar. Ou, Renata, eu só tenho 20 reais para guardar. Guarda. Guarda. Começa com alguma coisa, né? Começa com alguma coisa. Por quê? Porque a partir do momento que você diz que você precisa de muito para guardar, para começar, você nunca vai começar, porque você vai se frustrar. Como é que uma pessoa hoje que, por exemplo, comeu açúcar a vida inteira, quer cortar o açúcar assim de uma hora para outra? Eu era essa pessoa, por isso que eu tô dando esse exemplo. Por quê? Porque depois que a É gente começa a difícil. é muito difícil, você tá com hábito ali de anos. Então, se eu não guardo nada, absolutamente nada, e num mês eu guardei 20 reais, que bom que você guardou 20 reais. Entende? Pega esses 20 reais e coloca lá, que já é o seu início. Não da se sua frustre reserva. achando que, só guardei 20. Você conseguiu guardar 20. Exato, você conseguiu. Vai colocando meta, vai aumentando. Próximo mês eu vou tentar 30. É isso, Tati. Eu acho que é mudar um pouco da visão, sabe? Poxa, se eu guardei, não posso guardar 200, tá tudo bem. Guarda 30, guarda 40. Pegue o hábito de guardar, porque aquilo ali já é a sua reserva.
montou a reserva de emergência pessoal para você, daqui a pouco você começa a montar para a empresa, daqui a pouco você começa a montar para o seu carro. E misturar, né? Misturar não, separar, né? Conta da empresa e conta pessoal. Total. Reserva sua, é muito importante falar. Porque se eu tenho hoje uma reserva de emergência pessoal, né, 6 vezes o meu custo, eu não posso misturar com a empresa. A minha empresa, por exemplo, assim, a Tati tem uma reserva dela junto com o esposo. A empresa, ela tem que ter outro. Por quê? Porque se falta a Tati, a empresa paga as contas. E é isso que às vezes falha. As pessoas não conseguem separar. Então, principalmente eu não consegui, porque o empreendedorismo, o empreendedor, na verdade, né? Quando ele começa, é tudo misturado, cara. Você vai investir aqui, você vai pegar ali, você vai fazer. É um tira e põe, troca, empresta. Tira e põe é absurdo, entendeu? Então, estabilizou. Deu tudo certo? Então, peraí, então vamos separar. O que é a Renata e o que é a empresa da Renata? Precisa pagar o marido quando o marido investe? Tem que devolver pro marido? Não vamos devolver, não. Esse pode pular, né? Não tá, continua. Vamos colocar ali um boletim escrito. Colocar lá nas despesas, marido. É engraçado essa parte, cara, porque quando eu vim pra cá, quem me ajudou foi o Michel, né? E quando ele me ajudou, né, as pessoas falavam muito, né? Ah, mas o Michel tá te bancando, falava demais isso. E eu fiz questão de devolver tudo. Só que ninguém sabe, aliás, agora tá todo mundo sabendo. Tá tudo devolvido, eu já paguei. Pago. Não estou devendo mais nada, gente. Então, eu acho que é muito isso, sabe? É você criar o hábito de você fazer. E eu criei o hábito, por quê? Emprestou, exatamente isso. Se você tem o hábito de você pagar quem você tá devendo, que no caso foi o meu caso, né? Não só ele, mas se eu tivesse alguma dívida, por que eu não consigo me pagar? Então, eu acho que a reserva de emergência, ela tem que vir primeiro. Depois que você criou a reserva, você conseguiu uma estabilidade, pô, agora eu tô legal, agora eu já tô com meu dinheiro guardado, não preciso mais fazer nada, agora eu posso curtir, pronto, agora você vai pros outros passos, sabe? E ainda falando sobre investimento, você falou, Renata, mas no que investir? Se você é empreendedor ou empreendedora, investe em você, sabe? Eu acho que o primeiro passo é você injetar na sua empresa, em conhecimento, como é que você vai fazer para estar faturando X, como é que você faz para faturar Y, como é que você faz para faturar Z, sabe? E começar, lógico, falando sobre o empreendedorismo. Agora, pessoa física, reserva de emergência e investimentos. Reserva de emergência, qualquer lugar, qualquer um, que tenha liquidez diária. O que é liquidez? Um momento que você consegue tirar o dinheiro rápido. Rápido, precisou estar ali na mão. Precisei agora, por exemplo, agora, tá? Você precisa de 1.000 euros. Pronto, você vai ter o cartão ali, o cartão você vai pagar, vai tirar o dinheiro, ou então você vai pagar no débito, entende? Liquidez diária. Não adianta deixar em lugares onde você não consegue, você não tem liquidez daquele dinheiro, sabe? E no mínimo 6 vezes o seu custo. Mesma coisa a empresa. Ah, tô ali, tô fazendo dinheiro, tô ganhando. Vai tirando uma parte, vai guardando, sabe? Vai projetando ali. Hoje eu tenho, né? Graças a Deus, hoje eu já tenho uma equipe, né? Eu já tenho pessoas trabalhando comigo. E assim, vamos supor que hoje eu não consiga trabalhar, preciso parar, ou não tem cliente, ou qualquer coisa que acontece. Poxa, vamos lá, vamos vamos pegar o dinheiro que está guardado, vamos pagar, para a empresa continuar a girar. Porque ela não pode parar só porque você parou. Entende? Ela não pode parar só porque você parou. Você tem que ter ali uma graninha guardada ali para fazer acontecer. E lógico que vai de você também. Ah, é só 6 meses? Não, guarda quanto de reserva você quiser. Mas você cria conseguir o hábito. mais, né? Tem uma regra que a gente fala que é a regra número 1 da educação financeira, que é o pague-se primeiro. Então, caiu o dinheiro na conta, tira o seu dinheiro primeiro. Vai ali agora. Você está com 2.000 euros? Quanto desse dinheiro a gente vai guardar? Junta você e seu esposo, quanto que vai dar aqui? Cada um vai tirar 150. 300 euros, joga por uma conta separada. Não se sobrar, você guarda, né? Gente, eu acho que a gente tem que aprender educação, né? Nunca vai sobrar dinheiro. Não tem como sobrar dinheiro. Quando sobra, você fala assim, rica, eu não paguei. Você vai gastar, entendeu? Não tem como, você vai gastar. Porque se você tá ali, vamos lá. Você adora. Foca nela, produção. Você é consumista, tá? Você é consumista. Você tem uma vida inteira consumindo. Você vem da sua mãe consumindo. Tudo pra você é consumo. E aí você cai na armadilha de achar que naquele mês o que sobrar você vai guardar. Você vai ficar nessa armadilha pra sempre. Porque nunca vai sobrar.
Na hora que sobrar, você vai olhar e vai falar assim, e aí? Eu vou gastar. Então, quanto mais você ganha, mais você gasta. Quanto mais você tiver na sua conta, mais você vai arrumar coisas para você gastar. Então, não caia nessa armadilha. Regra número 1 da educação financeira: pague-se primeiro. Tirou seu dinheiro antes de qualquer coisa. Não tem como. Tirou ali, acabou, guardou, é isso. Bom, tem que saber. Eu aprendi muita coisa, mas ainda sabe quando assim, ainda que você vacila? Falar, ai, gente, é difícil. É muito difícil, É Tati. É muito difícil. difícil. E assim, as pessoas acham que assim, ó, aprendi finanças, pronto. Não, Acabou, não já é tô juntadinha, tô assim. rico. Não é assim, é como se, exatamente, se você tivesse um psicólogo, um nutricionista, é igual, você tem que manter aquilo É ali um todos casamento, os né? Tem que meses. saber. E a gente aprende, a gente vê palestra, lê um livro, que nem, ou você faz que nem você fez, né? Pegar, estudar e cair, né, de cabeça naquilo, ou você entra na mentoria porque sozinho é difícil. Porque às vezes você sai de uma palestra e fala, não, vou fazer diferente. Mas quando você vai pegar o caderninho, pegar a tua tabela, pegar as coisas, você fala, gente, e pra bater? É porque na hora que você sai de uma palestra, você sai motivado. Sua energia, ela tá lá em cima. Então, a única coisa que você quer é fazer aquilo ali que o Que a palestrante pessoa está falou, né? falando. Porque parece fácil quando você Eu escuta. falo que é a realidade, a expectativa é a realidade. Você vai sair dali, você vai estar ali motivado, igual eu falo pra galera. Em todas as minhas palestras, todas, todo o meu ao vivo eu falo. Eu sou a sua direção, mas eu não sou o seu foco e sua disciplina. Eu não tenho como ser o seu foco e sua disciplina. Eu vou te dar uma direção aqui agora. Quem está ouvindo o nosso podcast vai ter uma direção. Mas o foco e a disciplina é da pessoa, não pode ser meu. Entende? Você quer um exemplo, Tati? Achei bem legal o que você falou. Às vezes você não quer aprender, contrata alguém. Eu tô numa fase, Tati, que eu tô indo para muitos treinamentos e tô com muitos mentores. Então, para mim, a mentoria, ela é essencial. Eu tenho mentor para tudo. Por quê? Porque o cara tá onde eu quero chegar. E isso é investimento, né? Total, total. Eu falei que o ano de 2022 seria assim. E eu tenho. Tanto é que eu tô indo embora hoje, amanhã, né? Justamente porque semana que vem eu já tô em Recife para fazer um treinamento. Eu vou ficar uma semana em treinamento. Então, quanto mais você anda com pessoas que estão onde você quer chegar, mais você tá avançando. É o seu ciclo, não tem E é o como. ambiente, você se sente, né, no meio daquele ambiente, né? Foi o que você falou de você, às vezes, tipo, não se poupar tanto, que nem, como eu queria ter uma vida, né, melhor, poder comer em restaurantes que eu quero, um restaurante mais caro. Se você sempre fala assim, eu quero comer num restaurante caro, mas você nunca pega pra ir lá, você nunca se dá esse luxo, né? Acho que só você sentir isso, eu acho, poxa, eu quero isso mais vezes, né? E Nossa, você acaba indo. Tati, se a gente entrar aqui em assunto de ambiente, você vai ver que a gente vai embora, assim, porque eu falo que a minha virada de chave, tudo que aconteceu na minha vida foi pelo ambiente. Foi pro ambiente. Foram pelas pessoas que eu ando, foram as pessoas que estavam comigo nos momentos que eu tive a virada de chave, que aconteceu. Se a gente for falar mesmo sobre ambiente, o ambiente, ele vai muito além do que só a palavra ambiente. Porque, pô, você imagina, você tá mal, né? Vamos supor que você tá lá, maldaça, e aí você tá num ciclo de pessoas que também estão mal. A sua energia ela não vai subir, você vai continuar mal. Agora, se você tá mal e você simplesmente encontra com alguém, ou você tá no meio de pessoas que estão bem, vai ser inevitável. Tem uma frase que eu adoro que fala assim, ó, se você não dominar sobre o ambiente vai dominar Domina sobre você. você. Então é bem isso. Se você não tiver inteligência emocional para você dominar sobre o ambiente, ele vai te engolir. Então, qual que é o ponto, o que que é o ponto chave? A inteligência emocional, entende? Porque se você sabe o que que você quer, você não vai deixar o ambiente te engolir ali, entendeu? Por quê? Porque você sabe onde você quer chegar. Então, vamos lá. Eu chego lá no Brasil, exemplo, tá? E aí eu tô num grupo onde pessoas estão lá saindo todos os dias, estão gastando, estão consumindo, estão fazendo tudo aquilo lá que a gente já sabe. Não só no Brasil, vamos colocar aqui na Irlanda Aqui também, também. tá? Isso é independente do local. Se eu estou no meio dessas pessoas e eu não tenho controle sobre as minhas decisões, eles vão me engolir, porque eu não tenho controle emocional. A partir do momento que eu já sei que eu preciso de dinheiro para, vamos supor, para voltar aqui em Dublin daqui a 3 meses, eu preciso dominar sobre o ambiente. Porque aqueles R$ 300 que talvez eu gastaria com uma calça, eu não vou gastar. Porque esses R$ 300 é pra minha passagem pra eu voltar Tu pra sabe que você Dublin. quer voltar daqui 3 Você tem meses. meta. Ponto. Que seja no curto, no médio ou no longo prazo, mas você tem meta.
E às vezes as pessoas elas esquecem de projetar o futuro, porque as crenças sugam do passado e o presente fica aquilo ali, ó, só ali. Aí eu vou trabalhar só desse jeito, eu vou ganhar só isso, porque é só isso que eu mereço, porque é Como só, tá bom, tá tudo tá bem. bem. Pra que eu vou mexer? O que que eu vou querer Exato. mudar? Pra que eu vou investir? Por que eu vou, né? Tati, Acho que as exatamente. pessoas pensam muito isso. Ah, pra que eu vou querer mudar? Né? Acho que ela não pode, ela não se permite viver algo diferente. Eu acho também que a zona de conforto, sabe, Tati? Porque a zona de conforto, ela te deixa muito Que não é quente. fácil sair. Não é, não é. Porque se você tá ali ganhando um salário X e você tem certeza que aquilo ali paga suas contas, que na pirâmide seria o quê? A sua base. Então, se eu tenho meu dinheiro para aluguel, luz, água, telefone, internet, um lazer, poxa, tá tudo bem. Não, mas tá tudo bem o quê que tá tudo bem? Se tiver tudo bem de verdade, você estiver feliz com aquilo, tá tudo bem Não só por mesmo. tá tudo bem, mas não tá tudo bem, né? Exato. Agora, se aquilo ali te fizer infeliz, se é que você tá naquele momento ali, e aquilo ali, que era o que eu vivia, se aquilo ali tá fazendo infeliz, corre atrás do que você quer. Entende? Não tem essa, não tem esse mimimi. Aceitar, né? Não tem como. E no Brasil, se a gente for falar sobre né, poder aquisitivo no Brasil, realmente a gente vai falar que as dificuldades lá são maiores. Mas se a gente trouxer essa realidade para Dublin, poxa, o que tá te faltando para você dar o próximo passo? Né? O que tá te faltando para você ir de encontro com o ser rico para você? Eu fui de encontro ao ser rico para mim quando eu né, peguei e tive a minha liberdade, tenho hoje, né, minha liberdade geográfica e financeira para eu ter poder de decisão. Eu odeio que as pessoas decidam coisas por mim. Eu não gosto. Essa é a Renata. E quem é a Tati? Quem é a Joana? Quem é o Luiz? Quem é. Independente de quem estiver ouvindo, o que tá faltando para você dar o próximo passo? Procrastinação. Tô procrastinando muito. Crença, bloqueio. Entendeu? Crença de merecimento. Ah, eu não mereço. Você quer ver? Ó, você vai para um restaurante. Eu quebrei as minhas crenças assim. Ah, eu não sei comer, sei lá, ostra. Vai para um restaurante sozinho, come a ostra e vê o sabor daquilo ali e vê o quanto você merece aquilo ali. Ah, vou fazer um jantar. O que é importante para você no jantar? Ah, isso, aquilo outro. Então faz para você começar a se sentir pertencente àquele mundo. Quando eu vendia jornal lá em 2016, eu sabia que aquele mundo ali não era meu, porque eu não pertencia a ele, eu estava vendedora de jornal. Por quê? Porque eu sabia onde eu queria chegar. Tanto é que foi uma trajetória realmente aí que todo mundo vai falar, mas foi da noite pro dia. Não, foi uma trajetória. Então, se hoje eu consigo, né? Hoje eu tô bem à frente do que eu estava e bem atrás de onde eu quero estar, porém, eu já evoluí demais. E o que tá faltando para evoluir mais? Eu acho que são essas perguntas que as pessoas às vezes não fazem, sabe? Pô, se eu quero comer pagar no restaurante caro, um restaurante bom, vai lá, paga 300 euros no restaurante, se projeta, se programa, se planeja, que as coisas vão acontecer. Se permita, né? Boa, Tati, se permite. Eu acho que tá faltando muito isso para as pessoas, sabe? Se permitir e fazer realmente o que elas querem, porque às vezes elas se bloqueiam. Pô, mas o negócio é muito chique. Ah, mas o negócio é muito para mim, é muito dinheiro, não, não é, não é. Não existe um buraco na terra onde o dinheiro tá ali. Entendeu? O dinheiro ele troca de mãos. Então, se você conseguir fazer com que esse dinheiro chegue na sua mão, você vai ficando cada vez mais rico, você vai ficando cada vez mais, você vai evoluindo cada vez mais. Então, o que está faltando para você evoluir? Volto a repetir, não é fácil. São vários pilares que você E tem que não é de uma hora trabalhar. pra outra também, né? Nunca será, Tati. Tem que ser day by day, step. Vai ter dia que você vai se sentir muito solitário. Eu me senti, a minha trajetória foi muito solitária. Dá vontade de chorar, dá Dá vontade de vontade. desistir, de voltar pra. Né? Tipo, de. Dá vontade Tanta coisa, tanta coisa. E cada um faz de um jeito, né? Uns sentem depressão, uns existe, um enfrenta e vai. Cada um é uma maneira, né? Então, total, depende Tati. do que você acredita em você. E eu acho que quando a gente chega nessa fase, a gente vê a força que a gente tem, né? É uma força que você nem sabe que você tem, na verdade. Porque se você for parar pra pensar, e eu volto a repetir, tá? A minha história, assim, se a gente for parar pra conversar com outras pessoas, tenho certeza que vão vir outros convidados aqui que vão falar coisas também de que evoluíram, mas se a gente for parar pra pensar, vai ter várias histórias. Agora a questão é o que você fez com aquilo ali que te transformou. Eu falo que me transformou, eu me transformei numa leoa, eu perdi minha avó, né? Perdi minha avó quando eu tava aqui. E eu fiquei naquela, vou pro Brasil, eu fico, vou, o que eu faço na minha vida? E eu decidi ficar. Quando eu decidi ficar, eu falei assim, bom, eu vou honrar a minha ficada aqui em Dublin, né? Eu vou honrar, então eu vou fazer diferente. Então aquela perda ali, ela também fez
ter uma virada de chave muito grande na minha vida. Porque, pô, se eu perdi a minha avó, agora eu tenho que fazer diferente. Então, como que eu consigo ser diferente aqui em Dublin? Então, eu acho que tá faltando isso, né? São as pessoas que começam a pensar diferente para que realmente elas consigam evoluir e comecem a quebrar esses bloqueios para que o dinheiro voe. Porque muita gente vincula dinheiro a dinheiro, sabe? Eu vou ali e vou pegar dinheiro. Não. Dinheiro é energia. Quanto mais você tá bloqueado com medo de dar os próximos passos, menos dinheiro você tem. Chama dinheiro, galera. Chama, Chama fala, vem, vem, vem. Você vai indo. Então, quanto mais você vai abrindo espaço para mais dinheiro vai vindo. E muito mais, e muito mais, e muito mais. Hoje, eu tenho muita segurança em falar sobre isso, porque realmente eu vivi isso e hoje eu tô vivendo uma liberdade que eu gostaria que todo mundo vivesse, sabe? Quantas mulheres, Tati, mandam um direct para mim no Instagram e falam, graças ao dinheiro que eu consegui juntar, eu me libertei de um tal relacionamento, ou graças ao dinheiro que eu tenho hoje na minha Tem reserva. essa, né? As pessoas às vezes ficam presas em relação por causa de dinheiro. Tati, muito. Tem muito isso. Eu, nesses anos aí que eu tô trabalhando, não foi um direct, não. Foram muitos directs, sabe? De mulher. Isso me deixa muito feliz. Por quê? Porque são mulheres que não tinham espaço na sociedade, hoje têm, conseguem se manter com o dinheiro e conseguem se libertar. Então, é o que eu sempre falo. Liberdade financeira é a única opção. Então, se eu tenho a opção de sair dali e fazer, né, diferente, que às vezes as pessoas não conseguem fazer essa diferença, é onde o negócio acontece, é onde o desbloqueio vem. E é impressionante. Quando você começa a entender isso, e entende quem você é ali e qual que é a sua trajetória, as coisas elas fluem. O dinheiro vai, as finanças pessoais vêm. Acho que tudo foi fluindo melhor, né? Tudo, Tati. E eu acho que no grupo que você tem, né, de empreendedores, eu acho que as mulheres devem passar muito por isso. Acho que devem ter algumas dificuldades ali, principalmente em separar contas uma da outra, né, de ali o que é pessoa física e jurídica. E por que acontece isso? Justamente por falta de conhecimento, falta de você olhar para dentro mesmo e falar, poxa, peraí, o que eu tenho que fazer para separar? Não sei, qual conhecimento que eu pego? Sabe por quê? As pessoas estão muito no superficial hoje. Eu falo que hoje está acontecendo muito, né, tá todo mundo muito no superficial. E quando as pessoas elas começam a entrar de fato, elas começam a entender, a aprender. Sobre tudo. Gente, você que tá aí assistindo, quer aprender tudo isso que a Rê tá falando, da parte financeira, já aproveita, chama ela aqui no YouTube, isso aí, gente. Coloca qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é @zeroinvestidora e no canal do YouTube também, de Zero Investidora. Segue ela lá, aproveita, faz pergunta pra ela, que essa mulher tem muito conhecimento, então aproveita. Rê, muito obrigada por ter vindo. Tem alguma frase assim que você quer passar para as pessoas, que para motivar, para chacoalhar mesmo esse povo, para começar a investir, para tentar mudar alguma coisa? Porque, tipo, às vezes a pessoa, uma palavra que ela escuta, uma frase muda, ela consegue virar a chave sozinha. Então, tem alguma frase assim, que venha alguma coisa aí dentro de você agora pra você passar para as pessoas. Gente, agora eu tenho uma frase de impacto. Vai! Ô, Tati, antes de eu falar aqui a frase, eu quero muito agradecer você. Acho que esses dias aqui a gente se ajudou demais, né? Evento, tudo que a gente fez. Então, muito obrigada pelo convite. Mandei mensagem pra você, eu falei, Tati, eu nunca participei do podcast ao vivo, não foi? Falei, não vai ser ao vivo, mas vai aparecer. Falei, eu nunca gravei, assim, porque os podcasts, quando eu gravei tudo na pandemia, né? Então, foi tudo no computador. Então, foi realmente em espaço, assim, porque foi a primeira vez. Então, muito obrigada. Eu, assim, desejo todo o sucesso do mundo pra você, tá? Quero que você voe, assim, acho que Dublin é de vocês, né? Eu volto, tá, gente? Com certeza. Eu volto, aos pouquinhos eu volto. Tem uma frase, assim, que eu gosto demais, que fala assim, para todo túnel sem saída, sempre haverá uma passagem secreta. E essa passagem secreta, às vezes a gente dificulta muito. A gente olha assim e fala, tô ali, tô com um problema, não sei o que fazer. E aí, na hora que você olha, você vê a solução. Porque tudo nessa vida tem solução. Não existe nada que não tenha. O problema é a sua visão diante daquele problema. Então, a gente estava até conversando sobre a passagem aérea, né? A gente conversou um pouquinho sobre a crença da passagem. E quando você acha que aquilo ali não tem solução, é porque você ainda não descobriu o que talvez outra pessoa que vê o seu problema vai descobrir antes de você. Então, quando eu, por exemplo, quando eu tô com um problema muito grande na minha vida, eu às vezes tô sentada assim de frente pro meu computador, eu só dou aquela virada
e vou para trás, né, da mesa, ou eu às vezes mudo a posição, o meu cérebro já entende aquilo ali e aí as coisas Caramba. acontecem. É surreal quando acontece isso, porque às vezes a gente olha aquele problema ali, acha que aquele problema ali é enorme e às vezes não é nada. Às vezes a solução tá aqui do lado E você e não tá você não consegue enxergando. enxergar por conta disso. Então tem essa frase que eu adoro, para todo túnel sem saída sempre haverá uma passagem secreta. Então assim, todo problema, seja ele financeiro, seja ele emocional, seja ele qual for, Serve pra sempre tudo. tem solução. Sempre. Financeiro, principalmente, porque às vezes as pessoas olham e falam assim: meu Deus, minha conta bancária tá zerada. E aí, o que eu vou fazer? Mas aí, na hora que você vê, às vezes não é que tá zerada. É porque você não conseguiu descobrir a solução para colocar dinheiro ali nela. Então, porque o dinheiro só troca de mãos. Então, quando você descobre a solução, o dinheiro ele vai para sua conta. Você só precisa realmente descobrir o caminho que você tem que fazer. Não? Maravilhosa! Que exemplo de mulher. Cheio do... Obrigada, Falei, Tati. volte pra cá de primeira classe. Em nome de Jesus, gente. A próxima vez vai ser a primeira classe. Ai, que chique essa mulher. Rê, mais uma vez, muito Tati, obrigada, obrigada viu? a você, tá, meu amor? Obrigada. Beijo. Beijo. Gente, obrigada. Espero que você tenha gostado. E dá aquele like, não esquece, hein? Até a próxima. Um beijão.